Você já parou para se perguntar por que a gente faz fofoca? Nesse vídeo eu vou explicar por que a gente fala mal uns dos outros. Eu sou a Paulina Hipólito do Vida com Essência, sou terapeuta vibracional, trabalho com técnicas de cura energética e hoje estou aqui para falar sobre um assunto muito polêmico, mas muito importante, que é a fofoca. Bom, para a gente começar a falar sobre o porquê que a gente faz fofoca e por que algumas pessoas têm um hábito compulsivo de fazer fofoca, a gente precisa entender, né, em primeiro lugar, que o outro não existe, né? Tudo aquilo que eu projeto no outro, né, e a gente entra no âmbito da projeção, tudo aquilo que eu jogo no outro, tudo que eu falo do outro, eu estou falando de mim em primeiro lugar. Então, se tal pessoa me incomoda tanto, tal comportamento de tal pessoa me incomoda tanto, ou eu tenho um julgamento daquela pessoa, do que é certo, do que é errado, ou eu tenho aquilo em mim. Às vezes é um pouco difícil, né, da gente entender o que tá por trás de um comportamento, de falar mal dos outros, né? E eu sempre me questionei muito por que o ser humano ele precisa, né, às vezes alimentar a fofoca, por que ele precisa... Às vezes a gente não tem nada para falar, então vamos falar mal dos outros. E eu demorei a entender, né, que a gente projeta isso, né? Então eu projeto todas as minhas dores, né? E isso não quer dizer também só, não quer dizer só com relação à fofoca, quer dizer também com relação aos nossos comportamentos no âmbito de relação, né? Na parte relacional do nosso relacionamento afetivo, a nossa família, o nosso trabalho, as pessoas que a gente se agrega, né? Então, o outro, ele é sempre um espelho. E partindo de um pressuposto quântico, se o outro me incomoda tanto, aquele comportamento do outro me incomoda tanto, eu em algum ponto reverberou, né? Aquela crença que eu tenho e que eu julgo que o outro tenha, eu também tenho em mim, né? Então, se eu aponto o dedo para alguma pessoa dizendo que ela é irresponsável, vamos supor, falando de trabalho, que ela é irresponsável, que ela não se compromete, que ela não cumpre os prazos, né? É porque eu tenho reconhecido no meu sistema, no meu inconsciente, no meu subconsciente, o que é ser irresponsável. Então, para a gente fazer um trabalho de autoconhecimento, de ressignificação dessas crenças que ficam rodando, desses programas que estão rodando no nosso inconsciente, eu preciso olhar para esses julgamentos, né? Por que eu julgo tanto o outro? E a gente precisa falar também de uma questão de controle, né? As pessoas, quando fazem fofoca, justamente elas querem ter o controle de uma situação, né? Elas querem tá no controle da situação, estarem por cima da situação, e quando sai, né, daquilo que a pessoa espera, então aquela pessoa não serve, né? Então, aí entra toda a questão, né, de falar mal uns dos outros. E quando eu me projeto, o meu ego faz isso, e ele está se projetando para que eu entenda aquele problema e resolva. Óbvio que é a forma mais avessa, mais tosca que o nosso ego tem de fazer isso. Mas por trás de todo o comportamento desse hábito de falar mal, existe uma vontade de resolver aquilo em mim, né? E de olhar para os meus julgamentos também. Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? Que quem está falando mal tá tentando resolver os seus problemas de uma forma obtusa, mas que também tá olhando para os seus julgamentos. É como se eu colocasse todos os meus julgamentos, né? Aquilo que eu falo de uma determinada pessoa, eu tô jogando o meu julgamento, né, naquela pessoa. Então é isso.
Quando a gente faz fofoca, a gente tá falando de si mesmo ou dos nossos julgamentos. É muito importante também, né? Eu acho que existem certos conceitos que são um pouco polêmicos, né? Falando nesse assunto, que também é polêmico, mas que nem sempre a gente é obrigado a conviver com pessoas que praticam isso, né? A gente tem a sociedade, né, o social nos impõe que a gente seja bonzinho com todo mundo, que a gente seja amigável, que a gente seja amoroso. E sim, nós podemos ser amorosos, né? Mas a gente não é obrigado a conviver. Ninguém é obrigado a conviver ou tolerar relações tóxicas, né, quando se fala de fofoca. A gente não tem uma necessidade, né? Óbvio, se eu tenho no meu sistema de crenças que eu tenho que ser bonzinho para todos, eu vou ser bonzinho para todos, independente do que isso custar pro meu emocional. Então, quando a gente fala de comportamento humano, né, e tirando, né, desse segmento, né, o que é crime, mas em questão de comportamento, excluindo, né, os crimes, é certo e errado, depende muito de cada um. Para mim pode ser certo comer doce ao invés de salgado na hora do almoço. Um exemplo bem idiota. Mas se aquilo para mim faz sentido, beleza. Para outra pessoa pode não servir. Então não existe como a gente categorizar o que é certo e o que é errado em questão de comportamento naquilo que do ser humano, né? Nós temos os nossos impulsos, nós temos os sentimentos base, nós temos toda uma construção e o que é de cada um é de cada um. Então, pra gente transcender, pra gente terminar com a fofoca, a gente entende o que é a sistemática da fofoca. Eu estou me projetando no outro para resolver os meus problemas, para resolver os meus julgamentos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um assunto bem assim que toca na ferida da gente, né? E além disso tudo, acho que praticar a distância saudável mantém as pessoas, né, emocionalmente saudáveis, porque nem sempre a gente vai querer conviver, nem sempre, e muito importante também, né, não se colocar no lugar de vítima, porque só falam mal de mim, porque só apontam isso pra mim, porque não sei o que, né, a gente tem um hábito de sempre projetar no outro. Então, qual é a minha taxa de responsabilidade, qual é a minha parcela de responsabilidade, né, quando eu tô ouvindo ou falando ou reclamando, né, da fofoca dos outros, tá bem? Um beijo, até a próxima. Namastê.